Jornalista é presa pelo ICE nos Estados Unidos após cobertura de protestos sobre imigração. Mudança no governo. Donald Trump demite a secretária de Segurança Interna, Chris Noy. Em Washington, o Congresso barra o limite ao poder de guerra do presidente Trump. E na economia, o petróleo dispara no mercado internacional, enquanto a Apple reduz o preço de laptops. Tudo isso e muito mais, agora no Agenda 47. Olá, hoje é sexta-feira, dia 6 de março de 2026 e sejam todos bem-vindos ao Agenda 47, jornal dedicado a acompanhar de perto as principais ações e notícias que envolvem o 47º presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, destacando, claro, os impactos diretos na vida dos imigrantes e na política americana. Estamos presentes em várias plataformas para que você fique sempre bem informado. Em todos os Estados Unidos e Canadá, pela SBT Television, SIC Internacional. E também na nossa plataforma de streaming SBT Plus. Inclusive, se você ainda não é membro da SBT Plus, faça isso agora mesmo. Pega o seu telefone, o seu celular, o seu cellphone, aponte para esse QR Code aqui e vá lá para a SBT Plus. Conteúdo em língua portuguesa de primeira qualidade para que você fique sempre bem informado e se divirta também, porque tem muito conteúdo de entretenimento. E também estamos no nosso canal no YouTube, Seaba Brazilian Television. Inclusive, se inscreva lá, estamos pertinho aos 14 mil inscritos. Faça isso agora mesmo. Informação de qualidade, credibilidade e conexão direta com a nossa comunidade, onde quer que você esteja. Uma jornalista colombiana foi presa por agentes do Serviço de Imigração dos Estados Unidos, o ICE, em Nashville, no estado do Tennessee. Segundo advogados da repórter Stephanie Maria Rodrigues Flores, a detenção aconteceu sem um mandado judicial. Ela trabalha para a TV local Nashville Notícias e costuma fazer reportagens críticas às operações de imigração. A prisão aconteceu quando ela estava dentro de um carro identificado com o logotipo do veículo de comunicação. De acordo com a defesa, Stephanie vive nos Estados Unidos há 5 anos, tem autorização de trabalho e aguarda análise do pedido de residência permanente. Um juiz federal determinou que o governo apresente explicações sobre a detenção até o final desta sexta-feira. Stephanie Rodrigues, que é repórter do Nashville Notícias, foi detida ontem por agentes de imigração. E sabemos que não havia mandado para a prisão dela. Agora, esta tarde, seus colegas de trabalho e marido realizaram uma coletiva de imprensa para denunciar a prisão dela. Rodrigues estava em um carro com o marido, que é cidadão americano, quando ela foi parada. O advogado de Rodrigues diz que ela veio para os EUAs legalmente e está sendo patrocinada pelo marido e tem um pedido de green card pendente. Ela também tem um pedido de asilo pendente, depois de buscar refúgio da Colômbia. O advogado dela diz que a vida dela foi ameaçada na Colômbia por causa de suas reportagens sobre milícias armadas. Agora, o advogado dela continua dizendo que a ICE alega que ela foi detida por ter faltado deliberadamente a 2 datas de entrevista. Ela faltou a essas, de acordo com a ICE, e isso a torna um risco de fuga. Essa primeira entrevista deveria ter sido durante a tempestade de gelo, foi adiada. A segunda deveria ter sido em 25 de fevereiro, mas quando o advogado e o marido dela verificaram sobre a entrevista, um oficial da ICE disse a eles que ela não estava no sistema. Então eles remarcaram para 17 de março, mas ela foi presa ontem. Hoje, o marido dela pediu por sua libertação. Agora, os advogados de Rodrigues entraram com uma petição para uma revisão imediata de sua detenção para determinar se é legal ou não. A Coalizão de Direitos de Imigrantes e Refugiados do Tennessee entrou com uma petição e um pedido de fiança também foi apresentado ao Tribunal de Imigração. Também entramos em contato com a ICE para comentários e não tivemos resposta. Em Washington, o presidente Donald Trump anunciou a saída de Chris Noy do comando do Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos, o DHS. Para o lugar dela, Trump indicou o senador republicano Mark Wayne Mullin, de Oklahoma, que ainda precisa ser confirmado pelo Senado. Embattled U.S. Homeland Security Secretary Kristi Noem was removed from her post on Thursday. U.S. President Donald Trump said in a Truth Social post that U.S. Senator Markwayne Mullin of Oklahoma would replace her effective March 31st, and that she will serve as special envoy for the Shield of the Americas. Trump's post came just moments before Noem took the podium to speak at a police union conference in Nashville, where she did not address her ouster.
Replacing Noem, who was overseeing Trump's immigration crackdown, marked a major staffing move that raises questions about the direction of the president's agenda. Her dismissal comes a day after she faced a grilling on Capitol Hill, during which she stood by her remarks calling 2 U.S. citizens shot dead by ICE officers in Minneapolis domestic terrorists. Madam Secretary, based on what you know today, were Renee Good and Alex Preddy domestic terrorists? As you know, there's ongoing investigations that are being led by the FBI. But you didn't wait for the investigation, did you? You didn't wait for the evidence. You proclaimed that they were domestic terrorists at the time. Why did you do that? And you didn't wait to attack our law enforcement. Why did you do that? We're going into a dangerous situation. Why did you call them domestic terrorists? Videos that emerged after the deaths undercut the assertion by Noem and other Trump officials that the 2 deceased, Renee Good and Alex Preddy, were violent aggressors. Public backlash led the Trump administration to move to a more targeted approach to immigration enforcement in Minnesota, after months of sweeps that led to violent clashes with residents. Democrats in the U.S. House of Representatives moved to impeach Noem, and at least 2 Republicans in Congress called for her to lose her job after the incidents. House Minority Leader Hakeem Jeffries celebrated the decision to replace her Thursday. Kristi Noem is gone. Good riddance. As for Mullen, who spent a decade in the House before becoming a senator in 2023, the Republican also supports Trump's hardline immigration agenda. To become the new Homeland Security chief, he'll need Senate confirmation. A Câmara dos Estados Unidos rejeitou uma proposta que tentava limitar a ofensiva militar de Donald Trump contra o Irã. Por 219 a 212 votos, republicanos bloquearam a medida que exigiria autorização do Congresso para ações de guerra. Democratas dizem que o presidente ultrapassou seus poderes. Trump afirma que os ataques evitaram uma ameaça nuclear iminente. Pesquisas mostram que apenas 1 em cada 4 americanos apoiam os bombardeios contra o Irã. House Republicans rejected an effort on Thursday to stop President Donald Trump's military campaign against Iran, after the Senate voted to block a similar measure a day earlier. The concurrent resolution is not adopted. On a vote of 219 to 212, the House blocked a bipartisan resolution aiming to stop the air war against Iran and to take back the responsibility of Congress to declare war, as spelled out in the U.S. Constitution. There's no Trump exclusion. There's no wannabe king exclusion. There's no autocratic exclusion in the Constitution. House Minority Leader Hakeem Jeffries laid out the Democrats' position ahead of the vote. We believe that Donald Trump needed to get authorization for engaging in a war. He admits it's a war. Trump has said U.S.-Israeli strikes were meant to eliminate an imminent nuclear threat from Iran. But if we didn't do what we're doing right now, you would have had a nuclear war and they would have taken out many countries, because you know what? They're sick people. They're mentally ill, sick people. But legal experts say the attacks on Iran, including the killing of Iran's supreme leader, are pushing the boundaries of Trump's constitutional authority. Here's Reuters legal correspondent Tom Halls. The United States, since Ronald Reagan in 1981, has had a ban on assassinations. And that ban extends to the United States can't aid an assassination, and other parties working on behalf of the United States can't participate in assassination. The U.S. intelligence community is not supposed to participate either. But there is sort of a loophole, and that is that in wartime, a leader of the military would become a legitimate target. So the question would be, was the supreme leader in command of the military, and was the action underway at the time a war? And I think it's not entirely clear-cut, the answer to either one of those. Most congressional Republicans insist that Trump's action was legal and within his right to protect the United States by ordering limited strikes. With control of Congress potentially shifting to Democrats in November's midterm elections, a prolonged Iran war could concern voters. A recent Reuters Ipsos poll showed that only 1 in 4 Americans approved of U.S. strikes on Iran, and about half believe Trump is too willing to use military force.
E o presidente Donald Trump afirmou que o Irã entrou em contato com os Estados Unidos para tentar negociar um acordo em meio a ataques americanos e israelenses. Segundo ele, porém, o pedido veio um pouco tarde. Trump disse que as forças dos Estados Unidos estão destruindo rapidamente mísseis e drones e também navios iranianos e que a defesa aérea do país praticamente deixou de existir. Ele também pediu que diplomatas iranianos busquem asilo para ajudar a construir um novo Irã. A missão iraniana na ONU não comentou. We're destroying more of Iran's missiles and drone capability every single hour, knocking them out like nobody thought was possible. As soon as they set off a missile within 4 minutes, E agora? Launcher gets hit. They don't know what's happening. But we have the greatest military anywhere in the world. Their Navy is gone. 24 ships in 3 days. That's a lot of ships. Their anti-aircraft weapons are gone. So they have no air force. They have no air defense. All of their airplanes are gone. Their communications are gone. Missiles are gone. Launches are gone. About 60% and 64% respectively. Other than that, they're doing quite well. I said, what's left? But they're tough, and they want to fight. And they're calling, they're saying, how do we make a deal? I said, you're being a little bit late, and we want to fight now more than that. E o presidente Trump afirmou que Washington deve participar do processo que definirá quem comandará o país no futuro. Em uma entrevista à agência de notícias Reuters, Trump disse que Mojtaba Khamenei, filho do antigo líder supremo Ali Khamenei, seria uma escolha improvável. Em meio à intensificação da guerra com o Irã, o presidente Donald Trump afirmou que os Estados Unidos têm o direito de ajudar a escolher o próximo líder do país. Ele disse na quinta-feira, abre aspas, queremos estar envolvidos no processo de escolha da pessoa que vai liderar o Irã no futuro. Em uma entrevista por telefone à Reuters, Trump disse que Mojtaba Khamenei, filho do falecido líder supremo Ali Khamenei, seria uma escolha improvável. O presidente norte-americano também convocou as forças curdas iranianas a lançarem ataques. Seu governo vem mantendo contato com essas forças desde o início dos ataques dos Estados Unidos e Israel. Mas Trump não quis dizer se os militares norte-americanos dariam cobertura aérea aos curdos. O conflito com o Irã representa um grande risco para o presidente republicano. Pesquisas mostram que a maioria dos norte-americanos não apoia a guerra e teme o aumento dos preços da gasolina em decorrência de problemas no fornecimento de petróleo. O conflito entrou em seu 7º dia na sexta-feira, com o Irã continuando a realizar ataques contra múltiplas nações do Golfo. Um vídeo publicado na quinta nas redes sociais mostra explosões e fumaça enquanto mísseis atingiam uma refinaria no Bahrein. Já no Kuwait, imagens gravadas por testemunhas mostram fogo e fumaça se elevando na direção da base aérea Ali Al-Salem, que abriga forças norte-americanas. Apesar das retaliações, o secretário de Defesa dos Estados Unidos, Pete Hegseth, adotou um tom firme. O Irã espera que não consigamos sustentar isso, o que é um erro de cálculo grave da Guarda Revolucionária e do Irã. Falando ao seu lado na Flórida, o almirante Brad Cooper delineou o alcance dos ataques norte-americanos. Só nas últimas 72 horas, a Força de Bombardeiros norte-americana atingiu quase 200 alvos no Irã, incluindo arredores de Teherã. E só na última hora, bombardeiros B-2 lançaram dezenas de bombas perfuradoras de 2.000 libras contra lançadores de mísseis balísticos enterrados em grande profundidade. Vale destacar que também atacamos o equivalente iraniano ao comando espacial, o que reduz sua capacidade de ameaçar os norte-americanos. Olhando para as últimas 24 horas da operação em comparação com seu início, os ataques com mísseis balísticos diminuíram 90% desde o primeiro dia. De acordo com a Sociedade do Crescente Vermelho, ao menos 1.230 pessoas morreram no Irã. E o governo dos Estados Unidos prepara medidas para tentar conter a alta no preço da energia após o início do conflito com o Irã.
The U.S. Treasury Department is expected to announce measures to combat rising energy prices in the wake of the Iran conflict. That includes potential action in the oil futures market, according to a senior White House official. The official declined to provide specifics, saying they did not want to get ahead of the Treasury announcement. But any such move would mark an unusual attempt by Washington to influence energy prices through financial markets rather than physical oil supplies. U.S. crude futures have jumped nearly 21% since the war with Iran started on Saturday. Meanwhile, the national average cost of gasoline has risen 27 cents since last week to $3.25 per gallon, according to the American Automobile Association. The idea of U.S. intervention in the futures market reflects the background of Treasury Secretary Scott Bessent. He's a former hedge fund manager who spent decades trading currencies, bonds, and commodities before joining the administration. A Treasury spokesperson could not be immediately reached for comment. President Donald Trump told Reuters on Thursday that he was not concerned about rising U.S. gas prices, saying, quote, "They'll drop very rapidly when this is over, and if they rise, they rise." He added that the U.S. military operation in Iran was his priority. E o secretário de Defesa dos Estados Unidos, Pete Hegseth, afirmou que o Irã comete um erro de cálculo ao acreditar que Washington não tem capacidade de sustentar a guerra em andamento. Iran is hoping that we cannot sustain this, which is a really bad miscalculation for the IRGC in Iran. Our commitment to our mission objectives only increases as our advantages continue to increase. We've got no shortage of munitions. Our stockpiles of defensive and offensive weapons allow us to sustain this campaign as long as we need to. Again, our munition status only increases as our advantage increases. Our capabilities, we have only just begun to fight and fight. O Pentágono classificou a empresa de inteligência artificial Anthropic como risco para a cadeia de suprimentos. A decisão foi anunciada na quinta-feira e entra em vigor imediatamente. The Pentagon formally labelled AI lab Anthropic a supply chain risk on Thursday. It's limited the use of a technology a source said was being used for military operations in Iran. This risk designation, confirmed by an Anthropic statement, is effective immediately and bars government contractors from using the AI lab's technology in their work for the US military. But CEO Dario Amodei said the designation has a, quote, narrow scope and a restriction only applies for the AI technology's use in Pentagon contracts. He added in a statement that companies can still use Anthropic's chatbot Claude in other projects unrelated to the Pentagon. This formal label follows a months-long dispute over the company's insistence on safeguards that the Defense Department said went too far. Amodei said the two sides have talked about how Anthropic might still work with the military without dismantling these safeguards. He reiterated that Anthropic would challenge this designation in court. The action represented an extraordinary rebuke by the US against an American tech company that was earlier than its rivals to work with the Pentagon. The Defense Department did not immediately return requests for comment. E novas imagens divulgadas pela polícia de Austin, no Texas, mostram o momento em que o suspeito de um ataque a tiros a um bar no Texas caminha por um estacionamento apontando um rifle. Nas gravações de câmeras corporais e de segurança, policiais aparecem reagindo e atirando contra o homem, enquanto pessoas correm para escapar. O ataque aconteceu no último domingo, 1º de março. 2 pessoas morreram e outras 14 ficaram feridas. As vítimas fatais foram identificadas como Savita Chan, de 24 anos, e Hyder Harrington, de 22. O suspeito é Nidga Digan, um cidadão americano naturalizado, nascido no Senegal. O FBI informou que investiga possíveis conexões com terrorismo, mas afirma que essa é apenas uma das linhas de apuração do caso. Os números da semana mostram como a economia global pode mudar rápido. O preço do petróleo disparou mais de 16% na maior alta semanal desde a invasão da Ucrânia pela Rússia. O aumento vem depois do início da guerra entre os Estados Unidos
Israel e Irã. From war-fueled oil prices to consumer-friendly MacBook prices, this is the week in numbers. Over 16% was the amount Brent crude surged by as oil prices headed for their largest weekly gain since Russia's invasion of Ukraine. The gains followed the start of the US and Israel's war with Iran. The conflict has halted tankers moving through the Strait of Hormuz, which typically carries roughly 1/5 of the world's daily oil supply. 12% was how much South Korean shares fell by on Wednesday, posting the biggest one-day drop in the index's 46-year history. $500 billion in value was wiped out amid fears the surging oil price could cripple Asia's fourth-largest economy. But shares then recovered most of their losses the next day in a week of wild volatility. Over $100 billion is Broadcom's prediction for its AI chip sales next year. That signaled rapid share gains in the market dominated by Nvidia. Parnassus Investments' Todd Alston says the firm looks well placed. Clearly, with Hock Tan, their CEO, talking about $100 billion in sales for custom silicon, fantastic opportunities there, and really a big driver of Broadcom, and we think this is quite durable. Broadcom stock rose around 5% on the news. $79 billion will be the combined debt after the Paramount Skydance Warner Brothers Discovery merger, ruling out any plan to divest or spin off the cable assets. The companies will fold their streaming services, including Paramount Plus and HBO Max, into a single platform. Paramount CEO David Ellison gave the update on a call with analysts. And $599 is the price of Apple's new MacBook Neo, unveiled this week. The lower-priced laptop marks one of the tech giant's most aggressive entry points into the price-sensitive PC market in years, and could help Apple broaden its reach among students and first-time buyers. The Neo will compete with Google-powered Chromebooks and lower-end Windows devices. A Casa Branca virou alvo de críticas nas redes sociais depois de publicar um vídeo que mistura imagens do videogame Call of Duty com cenas reais de ataques militares dos Estados Unidos contra o Irã. A montagem foi divulgada no perfil oficial do governo na rede social X e já ultrapassa 30 milhões de visualizações. O vídeo traz trilhas e efeitos parecidos com usados em games de guerra. A publicação gerou reação de surpresa e de indignação. Críticos afirmam que o conteúdo passa a impressão de que a guerra está sendo tratada como um videogame. O veterano de guerra Paul Rieckhoff classificou o material como inapropriado e infantil. Confira. E em outra postagem da Casa Branca nas redes sociais, um novo vídeo de propaganda sobre guerra contra o Irã usou referências da cultura pop. O material compartilhado nas redes sociais da Casa Branca mistura cenas de filmes e séries famosas com imagens de ataques militares. Entre as produções citadas estão Coração Valente, Top Gun, Better Call Saul, Homem de Ferro, Superman e Transformers. O curta, com cerca de 40 segundos, foi batizado na Justiça A Maneira Americana. A estratégia segue a linha de outros vídeos recentes do governo que usam músicas e referências populares para ampliar o alcance nas redes sociais e gerar um impacto político. Desculpa. You can't conceive of what I'm capable of! Finishing this fight. Yeah, I'm thinking I'm back. I'm here to fight for truth and justice in the American way.
I am the danger. Time to find out. Maximum effort. Pressure. Here it comes. Ok, beleza. E essa é a maneira que a Casa Branca agora se comunica com os seus seguidores e nós vamos continuar acompanhando. Mas chegou o momento de conferirmos o que é destaque nos jornais comunitários aqui nos Estados Unidos. Começando, claro, pelo jornal que sempre está com a gente aqui, o jornal Brazilian Times. Vamos lá agora ver o que é destaque aqui no jornal Brazilian Times dessa sexta-feira. Aliás, é o jornal Achei USA. Então, o primeiro é o Achei USA aqui, fazendo a correção. Governo prendeu quase 400 mil imigrantes em um ano. Olha só, gente, muita gente. Relatório do DHS mostra que 86% não tinham antecedentes criminais graves. Olha a notícia que a gente deu no Jornal das Comunidades, mas eu vou reforçar aqui. Ó, o horário de verão volta no domingo, dia 8, aqui nos Estados Unidos. A partir de domingo, aliás, de sábado para domingo, 2 horas da manhã. Quando marcar 2 horas, seu relógio vai para 3. Fiquem atentos, tá bom? Fiquem super atentos aí. Estados Unidos orientam cidadãos a deixarem país do Oriente Médio. Isso é o destaque do jornal Achei USA, um grande jornal da comunidade lá na Flórida. Vamos para a próxima? Vamos, agora sim, agora é o Brazilian Times que eu falei do Brazilian Times, agora é o Brazilian Times. Vamos lá. Brasileira que já cruzou 157 países e agora encara o maior desafio do planeta, entrar na Coreia do Norte. Olha só, o brasileiro também é condenado nos Estados Unidos por comércio ilegal de armas e pode ser deportado. Olha aí a outra aí, que é a brasileira, também a Futric USA, que tenta entrar no reality show, que vai ser aí tipo um Big Brother dos imigrantes aqui nos Estados Unidos. E assim a gente vai acabando o Agenda 47 de hoje, reforçando, olha o horário de verão, hein? Preste atenção no horário de verão, começando esse sábado. E logo mais às 7 horas da noite, estamos no Brasil News, trazendo as últimas atualidades do dia, do Brasil, dos Estados Unidos e do mundo. E o Brasil News está lá na SPT Plus e também no nosso canal no YouTube, Seaba Brazilian Television. Muito obrigado pela audiência e fique sempre com a gente.